Shalom, meus queridos amigos, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos vocês. É sempre um prazer estar aqui com vocês e podermos falar da melhor coisa do mundo, né? Melhor coisa do universo, a palavra do nosso Criador. Porque essa palavra, ela é viva, ela entra no coração da gente, vai até a alma, né? É uma maravilha, é muito bom, faz tão bem ouvir a palavra do Criador, é tão bom orar, falar com o Criador, né? Eu sempre gosto de lembrar para as pessoas, você quer bater um papo com Deus? É simples, entra no teu quarto, lugar de silêncio, tranquilo, né? E aí você lê a Escritura e você ora. Quando você está orando, você está falando com Deus. Mas quando você estuda a Escritura, é Deus falando com você. Porque a Escritura é a palavra do Eterno. Então, quando você estuda a Escritura Sagrada, o Eterno está conversando com você. E quando você ora, é você quem está falando com Ele, né? E sempre é bom, sempre você pedir as coisas para o Criador é bom. Mas faça sempre uma oração em que você não pede nada, a não ser a presença dele na sua vida, né? Fale com ele, o quanto ele é importante para você. Fale com ele, o quanto ele é maravilhoso, como você enxerga a palavra dele. É bom, faz muito bem esse tipo de oração, um bate-papo com o nosso Criador. Você está triste, está aí meio desanimado, está meio deprimido? Dobra os joelhos, ora. Se você não pode dobrar os joelhos, senta na cama, senta na cadeira, confortável, e conversa com o Criador. A reverência não é tanto a posição do corpo, a reverência é coração e a mente. Então seja reverente no seu coração e na sua mente. Se encurve diante do Criador. Isso não quer dizer que você tem que encurvar o corpo. Tem pessoas que não podem fazer isso. Eu mesmo tenho dificuldade para fazer. Se eu ajoelhar, normalmente preciso de ajuda para levantar, devido a uma prótese que eu tenho no fêmur, né? Fora isso, sou transplantado renal. Sou um milagre vivo. O meu Criador me pôs em pé e é Ele quem garante que eu permaneça em pé. E vou ficar até o final, com a bênção do Criador. Amém? Então, vamos falar hoje, de novo, né? A respeito do que está acontecendo ali no Oriente Médio. É muito assunto que tem ali, muita profecia se cumprindo, muita coisa acontecendo que é importante para toda a humanidade, principalmente cristãos e judeus, ok? Porque nós estamos procurando nos inteirar cada vez mais da palavra do Criador. Analisa bem, nós falamos que o Estado de Israel com os países árabes, mediado, né, pelos Estados Unidos, estão fechando acordo de paz. Então, o que eu falo para as pessoas, veja o acordo de paz como dois irmãos que não se falavam, se trombavam, brigavam, se matavam, e esses irmãos estão voltando à paz. Por que voltando? Porque já tiveram paz no passado, certo? Tiveram paz no passado. Então, estão aí retornando. Por quê? As profecias têm que se cumprir. Esses irmãos vão ter que se unir novamente agora no final. A história se repete. Em tempos diferentes, mas se repete. Quando eles se uniram foi na morte de Abraão para sepultá-lo. A nova união agora não é para a morte, mas para a vida e vida eterna. Ok? Esses irmãos vão pelejar juntos contra Gog e Magog, e eu não tenho dúvida. E o Criador já falou, essa briga é minha. Eu vou destruir Gog e Magog nos montes de Israel. Está lá em Ezequiel. Dá uma olhadinha lá em Ezequiel. Tá bom? Muito bom, né? Então vamos falar aqui. Quem está se formando? Aqueles que vão cumprir a profecia. Quando ouvires falar de segurança e paz, ou paz e segurança, ok? Eis que vem repentina destruição. Todo dia, toda hora, alguém está me lembrando sobre isso. Então, para que as pessoas tenham certeza de tudo que está acontecendo, eu falei, a destruição, ela vai acontecer, certo? Repentina destruição, vai acontecer por parte daqueles que não concordam com o acordo de paz, não aceitam. O Irã está chamando os países árabes de traidores.
estão traindo a causa palestina e tal. Do jeito que o Emirados Árabes, a Arábia Saudita já falou, que eles usam a Palestina como bandeira, dizendo que eles estão protegendo o povo palestino. Mentira. É um álibi que eles têm para poder ir contra, né? Tem uma justificativa para ir contra o acordo de paz. O Irã, lembrando que o Irã não é um país árabe, tá? É um país persa, né? Não é árabe, não tem nada a ver com árabe, tá bom? Então ele não concorda. Então o Irã não é descendência de Ismael, ok? Mas quando Israel foi tomar posse da terra, o que se levantou contra Israel e continua se levantando é Amaleque. Então está aí a linhagem dos amalequitas, continua também lutando contra Israel. Amém? Isso é um estudo longo, muito gostoso de fazer. Mas preste atenção, Irã, hoje, ele está ameaçando de terrorismo sobre acordo de paz árabe-israelense, tá bom? Já está ameaçando os países árabes. O Irã ameaça realizar ataques terroristas contra Emirados Árabes Unidos e Bahrein por causa do seu tratado de paz com Israel, ok? Estão vendo se formar? A Turquia também não quer esse acordo. A Rússia também já se pronunciou contra, ok? A China ainda não falou nada, mas ela está com a Rússia, está com os outros, está com o Irã. A China está lá dentro do Irã, fazendo acordos e tal, e há perigo. Os Estados Unidos já está prevenindo que há um perigo de, em 3 meses, o Irã ter uma arma nuclear. Terrível, ok? Então, preste atenção como a profecia está sendo cumprida e como tudo está sendo montado para o cumprimento perfeito da profecia. O que sai da boca do Eterno não volta vazio. Apenas uma semana depois de Israel ter assinado acordos de paz com os Estados Árabes do Golfo, Emirados Árabes Unidos e Bahrein, o Irã está ameaçando os 2 países árabes sunitas. Sunitas está falando aqui por quê? Porque tem os xiitas e os sunitas. Existem outras linhas do Islã, né? Mas as 2 principais são essas, os xiitas e os sunitas, tá? E então esses países são sunitas. E diz que poderia encenar ou cometer ataques para permitir que Bahrein e os Emirados Árabes Unidos paguem o preço por sua traição, ok? Eles se sentem os donos dos países árabes. Olha, vocês têm que obedecer nós. Não vai obedecer? Vai apoiar Israel? Então nós vamos destruir vocês. Ok? O tenente-coronel Jonathan Segal, do Centro de Assuntos Públicos de Jerusalém, publicou uma análise na qual citou altos funcionários iranianos, tá? Altos funcionários iranianos consideraram a decisão do Bahrein de fazer paz com Israel uma decisão vergonhosa e prejudicial ao povo palestino. Tá vendo como eles usam o palestino como bandeira? É álibi, apenas álibi, não estão nem aí com o palestino, tá? Apenas um álibi. Sem dúvida, o povo oprimido e em busca da liberdade é o povo da Palestina, tá vendo? Eles usam como uma bandeira apenas. Os porta-vozes iranianos são identificados, não identificados, né? Ameaçaram o Bahrein diretamente sobre as consequências para o país sempre que Israel tomar uma atitude contra o Irã. O que ele está dizendo aqui? Que qualquer atitude de Israel contra o Irã, porque Israel já falou que vai atacar qualquer hora as bases militares do Irã, porque estão tentando produzir arma nuclear, e o Irã já falou que a estreia da arma nuclear é Israel. Terrível, né? Terrível, ok? Então, ele está falando, qualquer atitude de Israel contra o Irã, eles vão considerar um ataque árabe também contra o Irã, e eles serão atacados. Olha só a ameaça. Uma violação da segurança da região pelo regime sionista, que é o regime de Israel, né?
resultará em colocar a responsabilidade por tal intervenção sobre os ombros do governo do Bahrein, disse o porta-voz, ameaçando direto qualquer atitude de Israel e vai culpar o Bahrein, vai culpar também os Emirados Árabes. Outro oficial iraniano, Hossein Amir Abdollahian, assessor do presidente do parlamento iraniano, alertou que o Bahrein enfrentaria tempos difíceis. Ok? Estão vendo que está se formando? Abdollahian escreveu o seguinte em sua conta no Twitter: o compromisso do regime do Bahrein com Israel é uma grande traição à causa islâmica e aos palestinos. Os líderes imprudentes dos Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, não deve pavimentar o caminho para os esquemas sionistas. Eles devem aprender lições da história. Amanhã será tarde. A corda de salvamento dos Estados Unidos está desgastada há anos. Eles fazem também provocações aos Estados Unidos, ok? O político iraniano mais tarde dobrou suas ameaças a Israel e disse que os israelenses perturbariam a segurança na região do Golfo e que o acordo entre Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Israel também poderia ameaçar o fornecimento de petróleo através do Golfo Pérsico. Tá vendo? Eles estão já querendo, inclusive, cortar o fornecimento de petróleo para o mundo através do Golfo Pérsico. Ok? Então nós estamos vendo aí uma séria ameaça. A partir do momento em que os Emirados Árabes Unidos anunciaram que estavam normalizando as relações com a entidade sionista, qualquer incidente encoberto ou aberto que ocorra no Irã ou na região, olha a ameaça, certo? Em que os sionistas estejam envolvidos, a resposta também será dirigida aos Emirados Árabes Unidos, disse durante uma entrevista à televisão estatal iraniana, ok? Ele está dizendo, se houver qualquer prejuízo ao Irã por parte de Israel, eles não vão atacar apenas Israel, está dizendo que vai atacar os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein. Isso, ele já está querendo fazer uma ameaça para aqueles que ainda não assinaram o acordo, assustando, tentando apavorar, né? Enquanto Abdollahian fazia ameaças ao corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, que é o IRGC, convocou a maioria xiita do Bahrein, olha só, eles convocando religiosamente, né, que é 70% essa maioria xiita, para encenar ou para irem para cima, né, num levante, e prometeu apoio para tal rebelião pela força Quds, o braço estrangeiro do IRGC, que é o corpo da guarda iraniano. Ok? Então estão vendo, eles já estão chamando as pessoas para se rebelarem dentro dos países e ir para cima atacarem os seus líderes. Eles estão querendo provocar rebelião nos países, como se eles fossem o dono dos países. Ok? Então tá aí. O Bahrein foi considerado pelo Irã como sua 14ª província por séculos. O Bahrein, então, pertencia ao Irã, era dominado pelo Irã, até que obteve a independência no século XVIII, ok? Durante a chamada Primavera Árabe, o Irã tentou apoiar um levante xiita contra o regime sunita de Ahmad bin Isa al-Khalifa, que mais tarde se tornou o rei do Bahrein. A revolta falhou depois de uma intervenção da Arábia Saudita, no entanto. Ok? Então veja bem, a Arábia Saudita também já disse que vai fechar acordo. Então o Irã está ficando isolado, porque a Arábia Saudita não se dá com o Irã. Já existe realmente uma animosidade, né, entre eles. Então isso agora vai ficar pior, certo? Os Estados Unidos alerta para o perigo armamentista. Eu não tenho dúvida, posso estar até errado, mas não tenho dúvida de que, entendeu? O Irã está recebendo uma força armamentística por parte daqueles de onde surgiu a doença. Vocês sabem, né?
O rei agora tenta apaziguar os iranianos e disse no domingo que o acordo com Israel não era direcionado a nenhum outro país, ou seja, ao Irã. Ok? Então, vocês estão vendo que está se formando o eixo do mal, posso dizer, preparando para realmente irem para cima de Israel, dos países árabes que vão fechar o acordo. O que eu disse, os irmãos Ismael e Isaac estão se unindo novamente. E agora olhando na direção da redenção. E é claro que isso está incomodando aqueles que não querem o acordo de paz. O Mike Pompeo, além disso, escreveu que os Estados Unidos tomaram, o Mike Pompeo é o secretário de Estado americano, tá? Os Estados Unidos tomaram esta ação decisiva porque, além do fracasso do Irã em cumprir os seus compromissos com a JCPOA, o Conselho de Segurança falhou em estender o embargo de armas da ONU ao Irã, que estava em vigor há 13 anos. A inação do Conselho de Segurança teria pavimentado o caminho para o Irã comprar todos os tipos de armas convencionais em 18 de outubro. Ok? O Irã está se armando. Tudo isso aconteceu depois que o Irã, por meio de seus representantes no Iraque, está aumentando a pressão sobre os militares dos Estados Unidos, agora usando bombas nas estradas para atingir, atos de terrorismo, para atingir comboios americanos, enquanto a embaixada americana da Zona Verde de Bagdá, que é no Iraque, é atacada. Então você vê que o Irã está infiltrado na Síria, no Iraque e quer mandar nos outros países ali contra Israel. Com foguetes, né? É atacada com foguetes quase diariamente as bases americanas, certo? O ataque à bomba à beira da estrada foi o terceiro que aconteceu agora, né? Foi o terceiro em uma semana e foi encenado por uma das milícias apoiadas pelo Irã na organização Guarda-Chuva eu não sei se eu vou ler certo aqui, Hashd al-Shaib, é meio complicado de ler, né? De milícias predominantemente xiitas no Iraque. Então vocês vejam bem que já está tendo ameaças e já estão acontecendo alguns ataques, certo? Então o que nós estamos vendo é a formação já de um cartel de nações contrárias ao acordo de paz. Então quando as pessoas me lembram, e é muito bem lembrado, isso ajuda muito, né? Quando ouvires falar de guerra, de paz e segurança, eis que vem repentina destruição. É verdade, mas é o que eu estou falando. Quem é que vai, está mostrando aqui, quem é que vai partir para a repentina destruição? A repentina destruição não significa acabar com Israel, os países árabes, não. Vem o quê? Uma guerra maciça. Vai haver um confronto, mas tudo será rápido. É o que eu falo, né? Quanto à questão do conglomerado de nações entre Gog e Magog, a Escritura já fala em Ezequiel que ele vai perder, mas ele vai causar estrago. Mas ele vai ser derrotado justamente em Israel, nos montes de Israel. Leia Ezequiel 38 e 39, para você se inteirar de toda a história, para ver direitinho o que vai acontecer. É importante que todos estudem as profecias e vejam como está acontecendo de forma assim alarmante, posso dizer, perfeito. E é maravilhoso vendo a palavra do Criador se cumprir, mas sabemos que também vem muito tempo de angústia e sofrimento, vem dor pela frente aí, para grande parte do mundo, tá? Então, está na hora, né? Ou já passou até da hora, de orarmos constantemente. Eu vejo aí, desculpe, né? Não estou aqui querendo falar mal de ninguém, mas eu vejo muitas instituições religiosas incentivando as pessoas apenas a ganhar dinheiro e ficar rico. Olha, eles põem Deus como um sinônimo de porta da riqueza.
O Criador fala, busca o reino do céu e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Ele já está falando que tudo mais é acrescentado. O que é exigência? A exigência é busca o reino do céu e sua justiça. Você não tem que ir à igreja ou qualquer instituição religiosa fazer campanha para ter empresa, para ter carro. Você não precisa. Você precisa sim, isso é bíblico. Buscar o reino do céu e sua justiça. E o resto é Deus quem acrescenta de acordo com o coração dele e de acordo com a pessoa. Ele sabe quem será um bom rico e quem será um péssimo rico. Tá ok? Então, se preocupe em buscar o reino do céu e sua justiça, porque a nossa meta não é esse mundo é passageiro. A nossa meta é justamente o mundo vindouro, é justamente a eternidade. Então nós temos que nos esforçar para entrar nessa eternidade. Isso é a grande riqueza, a grande prosperidade que nós temos que buscar. As coisas desse mundo, nós muitas vezes já temos mais do que o suficiente. Já vi gente indo na igreja fazer campanha de empresários, de não sei o quê, e a pessoa já vive muito bem, já é um grande empresário, já tem todas as condições. Fala, por que você está buscando mais? Busque o reino do céu, sua justiça para a sua vida. Senhor, eu já tenho mais do que o suficiente para viver e viver muito bem com a minha família. Mas eu quero o mais importante, salva a minha alma, salva toda a minha família. Abre, Senhor, as portas da salvação para nós. É isso que nós temos que buscar. A nossa meta aqui é buscar a vida eterna. E a vida eterna está a um passo. A nossa redenção está a um passo. Que Deus nos abençoe, que o Eterno esteja conosco em cada momento e que ilumine nossa mente para que a gente não fale coisas erradas, fale apenas as coisas certas, alertando as pessoas, não de forma religiosa, alertando as pessoas de uma forma espiritual, para que as pessoas busquem entender mais a palavra e ver, né, todas as profecias se cumprindo e se preparar, porque a Escritura ensina também as saídas, como podemos nos proteger, como podemos sair livres de muita coisa. Então confia no Criador, busca o Criador. Eu sei que as igrejas, as religiões das pessoas são boas, existem muitas religiões, muitas igrejas excelentes, entendeu? Mas de forma nenhuma, igreja ou religião é meio de salvação. Salvação é só na palavra. Através da palavra, o Criador nos dá a vida eterna. Então, vamos pôr o Criador sempre à nossa frente. Não deixe Ele nunca. Não é hora de abandonar. Por favor, se você está afastado, venha para o Criador. E afastado não significa estar fora da igreja. Afastado é aquele que está longe da palavra. Tá ok? Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno esteja presente na sua vida, da sua família, em todos os momentos, dia e noite. Shalom, forte abraço, até o próximo e tem mais coisas boas aí, hein? Shalom.